Olá, boa noite, você que está acompanhando a Canção Nova, é Família Conosco, muito obrigado, bem-vindo aqui, bem-vinda ao nosso programa. Estamos ao vivo, diretamente de Brasília, para mais um Além da Notícia muito, mas muito especial. Nossos programas são sempre especiais, por quê? Porque tem você aí do outro lado e também pela importância dos temas que aqui a gente aborda, sabendo que serão sempre importantes para você. Então, muito obrigado pela sua companhia nesse instante e, por favor, também já divulgue agora este programa, tome suas redes sociais, bate na porta da vizinha ou grita para o vizinho do lado ou de cima ou de baixo, diz que está começando o nosso programa. Vamos falar hoje de um assunto importantíssimo, o combate à AIDS no Brasil. Mas antes ainda, como faço em algumas ocasiões, sempre que a gente tem na semana um tema de maior relevância, eu gostaria de fazer uma abordagem sobre a decisão do presidente Donald Trump a respeito de Jerusalém, tomada no dia de ontem. Ontem, o presidente americano causou espanto em todo o mundo ao tomar a decisão de transferir a embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém. Ele anunciou a decisão dizendo assim: Jerusalém é a capital de Israel. Isso já ofende gravemente os muçulmanos. E disse mais: dentro de 6 meses transferiremos a embaixada dos Estados Unidos que está em Tel Aviv e irá para Jerusalém, um passo necessário para a paz. O mundo inteiro discorda dessa frase de Trump. Deplorável este ato, disse o presidente francês Emmanuel Macron. Irresponsável, disse o presidente turco Erdogan. A União Europeia mostrou-se preocupada e seus 28 países membros disseram que nenhum dos países da União Europeia, incluindo o Reino Unido, que não mais faz parte, irá transferir suas representações de Tel Aviv. O secretário da ONU, Guterres, enraiveceu-se e disse não a qualquer solução unilateral sobre as negociações que já andavam. O grupo radical palestino Hamas avisou: as portas do inferno foram abertas. Agora, qual é o significado deste ato do Donald Trump? O Papa Francisco nos ajuda a entender, e falou isso ontem, quando disse assim: não posso silenciar a minha profunda preocupação pela situação que se criou nos últimos dias. Jerusalém é uma cidade única, sagrada para os judeus, os cristãos e os muçulmanos, que nela veneram os locais santos das respectivas religiões e tem uma vocação especial à paz. Bom, ocorre que este gesto de Trump interrompe o reconhecimento da criação do Estado palestino e Jerusalém, declarada capital de Israel, inviabiliza essa negociação que é quase um consenso mundial. E quais seriam os motivos de Trump? Pagar os financiamentos de sua campanha por evangélicos e judeus americanos que têm suas crenças e não estão nem aí para o bom senso e a concórdia, assim como Donald Trump. É lamentável o gesto de Donald Trump. Tomara que, com os apelos do mundo, ele volte atrás nessa decisão tomada no dia de ontem. Agora vamos ao nosso programa e à temática de hoje. Como disse, nós vamos falar sobre o combate à AIDS no Brasil e a introdução que vou fazer sobre este tema, eu já começo agora com um dos vídeos que foi criado pela Pastoral da AIDS no Brasil, juntamente com o Ministério da Saúde, para conscientização maior da AIDS, a importância de se fazer o teste da AIDS, aquelas pessoas que têm qualquer desconfiançazinha. A Fafá de Belém protagonizou esses vídeos gratuitamente e vamos já introduzir nosso programa com um desses vídeos. Você pode ajudar a construir um mundo sem AIDS, sabia? Converse com seus amigos, com seus familiares. Se você souber alguém que tenha um vírus do HIV, abrace, cuide, se aproxime, dê carinho e faça você também seu teste de AIDS. Não se apavore se der positivo. As unidades de saúde estão prontas para lhe receber, sem preconceito, sem julgamento. Você pode ter o vírus do HIV e não adoecer. Apoie quem precisa de um tratamento. Incentive, abrace, cuide. Vamos ajudar a construir um futuro sem AIDS. Muito bem, este é o tema do nosso programa de hoje. O mundo tem 36.700.000 pessoas vivendo com AIDS, HIV, e pela primeira vez mais da metade delas, 19,5 milhões, está em tratamento. O recorde é importante porque ao fazer a terapia antirretroviral, o risco de transmissão do vírus diminui consideravelmente.
O Dia Mundial de Combate à AIDS foi semana passada, dia 1º de dezembro, e tem por função primordial alertar toda a sociedade sobre essa doença. Hoje é o tema do nosso programa e eu recebo com muito prazer a doutora Valéria Paz, presidente da Sociedade de Infectologia do DF. Valéria, boa noite. Uma boa noite. Agradeço imensamente o convite. Prazer é todo nosso de recebê-la aqui no programa. Eu deixo a senhora livre para fazer também sua consideração inicial sobre este tema, como melhor tratar dessa questão nesses tempos, nesses dias. Bom, eu acho que esse vídeo introdutório foi excelente, né? A fala da Fafá de Belém, é isso mesmo que a gente precisa, acolher essas pessoas, né? A gente sabe que hoje uma grande barreira nessa luta de enfrentamento ao HIV é o preconceito. As pessoas têm muito medo, isso às vezes é uma barreira para procurar ajuda, para procurar atendimento, para procurar o tratamento. As pessoas têm muito medo até de contar nas suas próprias famílias. Então, eu gostaria de primeiramente reforçar, né, esse convite da Fafá para que a gente abrace essas pessoas hoje portadoras do HIV, porque é disso que elas precisam. E assim a gente forma uma grande corrente de luta contra a AIDS. Doutora Valéria, de que forma, em que incidência está presente no Brasil hoje a AIDS, o vírus HIV? É grande a incidência? Isso depende da região do Brasil e depende de alguns grupos populacionais específicos, né? A gente tenta evitar essa palavra, grupo de risco. O que existe seria o comportamento de risco. Então, são as pessoas que estão... Já vou mudar a minha linguagem, viu? Então, são pessoas que, por algum motivo, se comportam de uma forma que se expõem mais ao risco de adquirir o vírus HIV. E aí as formas de adquirir, né, apenas, acho que é sempre importante a gente relembrar, seriam as relações sexuais sem preservativos. A primeira? Isso seria a primeira forma de contágio. A principal forma que a gente vê no Brasil é a relação sexual sem preservativo como uma forma de transmissão do HIV, né? Então, quem tiver relações sexuais sem preservativos estaria, teoricamente, em risco, né? Seria uma situação de risco, né? A segunda forma de transmissão seria por meio de compartilhamento de seringas, de uso de drogas, né? Enfim. Se por acaso uma mulher estiver grávida e ela tiver o HIV e se ela não tomar as devidas precauções, ela pode também transmitir para o bebê, tanto no momento do parto, quanto posteriormente por meio da amamentação. Então, tendo atenção a essas formas possíveis, a gente pode prevenir, né? Então, talvez a gente vá conversar mais sobre esse assunto, né? Mas o preservativo é uma das formas possíveis de prevenção, mas, por exemplo, você fazer o seu teste, a pessoa com quem você tem relações também fazer o teste, se os dois tiverem o exame negativo, né, isso seria uma forma, né, de evitar você ter uma relação sexual com uma pessoa que não tenha o vírus HIV, né? Então, assim, só voltando à sua pergunta, né, o que a gente está observando é que alguns grupos estão se expondo. Nós temos hoje em dia uma preocupação muito grande com os jovens, principalmente os jovens de 15 a 24 anos. É neste grupo aí que ocorre maior incidência? Tivemos um aumento importante neste grupo. De 15 a 24 anos. De 15 a 24 anos. A gente suspeita que talvez pelo fato assim, deles não terem vivenciado ali no início dos anos 90, o auge da epidemia, na época que era uma doença que não tinha tratamento, que não tinha cura, né? Então parece que o medo de adquirir o HIV diminuiu, porque graças a Deus, hoje nós temos tratamentos eficazes, temos medicamentos eficientes e que permitem uma sobrevida a longo prazo, né? Então, esses jovens, hoje em dia, eles estão utilizando muito pouco preservativo, né? E aí isso acaba gerando como essa consequência, né, de adquirir o vírus HIV. Muito bem, nós estamos conversando com a doutora Valéria Paz e você já observou ela falar de preservativo várias vezes, mas você está acompanhando agora uma emissora católica, segmentada, que, segundo a doutrina católica, o entendimento da Igreja Católica, o preservativo não é a melhor forma de prevenir a AIDS, não é a única forma de prevenir. Pelo contrário, a Igreja Católica sempre adotou ao longo de toda a sua história, e continua, isso não mudou ainda, dizendo que a castidade, a fidelidade e a abstinência
é o melhor e o único método seguro, 100% seguro, para sexo seguro, castidade, fidelidade e abstinência. Aí você vai me perguntar, por que a igreja é contra a camisinha? A igreja não é contra a camisinha. A igreja é contra o comportamento sexual promíscuo. O que a igreja considera comportamento sexual promíscuo? Relações sexuais fora do casamento, relações sexuais com parceiros diversos, e isto realmente já diz de uma atitude, de um comportamento moral de alguém que está correndo um risco de fato, ali sofrer o contágio de uma enfermidade como essa. Bom, nós vamos, em alguns momentos, talvez voltar a essa questão também. A doutora que está aqui, ela está representando o Estado, está representando, por exemplo, órgãos públicos. Para um órgão público que não tem o credo, a fé, para trabalhar segundo o nosso entendimento, o entendimento que o Estado tem, o Ministério da Saúde tem, é diferente do nosso. Nós discordamos, todavia ela está expressando aqui como é que hoje o Estado entende isto. Nós entendemos de uma outra forma. Mas se ela está aqui, nós vamos conversar com ela, ouvi-la, porque ela fala em nome também do Estado e como o Estado trata a questão AIDS. E nós estaremos ponderando aqui o nosso também entendimento e posicionamento. Doutora, mas está bem compreendido isso? Está bem compreendido. E eu concordo. E eu lhe agradeço, inclusive. Nós estamos hoje avançando em relação à prevenção do HIV. Há alguns anos atrás, quem acompanhou, via só a campanha da camisinha, né? Já tinha ali antes do carnaval, né, a campanha da camisinha. E hoje em dia a gente está vendo que isso não tem sido suficiente para a gente conter casos novos, então a gente precisa avançar também na prevenção. Então, por exemplo, você conhecer a situação sorológica, o resultado do exame da pessoa com quem você se relaciona, também, né? Então, por exemplo, dentro de um matrimônio, se é uma relação monogâmica, como preza a Igreja Católica, né? Se os dois fizeram o exame, deu negativo, né? Então, realmente não há necessidade do uso de preservativo, né? Então, a gente tem esse entendimento, né? A gente não pode ser... porque existem diversas situações. Para uma pessoa, por exemplo, que se expõe com diversos parceiros, é importante o uso do preservativo para que ela preserve a saúde física dela. Doutor, eu me lembro sempre, quando a gente trata dessa questão do preservativo, me lembro sempre do filósofo Platão, que ele dizia, verdade conhecida é verdade obedecida. Isto é, quando se conhece a verdade, quando nós falamos para um público católico e que a igreja conscientiza, orienta este público católico, para este público católico, ele sabe qual deve ser o seu comportamento, por exemplo, diante da AIDS. Isso tira qualquer necessidade de uso de um preservativo quando ele, conhecendo a verdade, a orientação, a conscientização. Agora, para aquele público que talvez não frequente a Igreja Católica, aquele público que não conhece o suficiente sobre isto, este público que é alcançado pelas políticas do governo, que, embora, repito aqui, o governo não tem um credo para ele agir de acordo com aquilo que diz a igreja. Ele pode ouvir a igreja também, se ele vai adotar ou não, a gente lamenta se ele não ouvir, e ele age como ele entende, que é o melhor, a melhor forma de combater, por exemplo, o contágio dessa doença, não é? Agora, nós podemos também citar, todos nós, assim, podemos em alguma situação cair numa situação de pecado fora do nosso desejo, né? Porque quando a gente cai em pecado não é pelo nosso desejo. E aí eu preciso saber que, caso isso aconteça, uma forma que eu possa utilizar para proteger a saúde, né? A gente não quer que aconteça, né? Sim. Mas, eventualmente, né? Porque, por exemplo, eu já acompanhei casos, né? De uma pessoa ter um relacionamento, um casamento e ter uma relação extraconjugal. Sim. E nessa relação extraconjugal adquirir uma doença e trazer para dentro da sua família, para o seu marido, mulher, filho, dor, né? Que dor. Né? E é muito triste, né? É muito triste. Então, assim, além de ter a dor daquela relação extraconjugal, também teve a consequência da doença que atingiu toda a família, não unicamente a pessoa, né? Então, nós precisamos ter o conhecimento, né?
para a gente aplicar na nossa vida, né? Com certeza, com certeza. E ainda existe aquela discordância, doutora, também, de que agências americanas dizem que o preservativo não é 100% seguro. Os microporos ali não sustentam o vírus. Existe também um outro depoimento muito importante do Papa Francisco, que diz que quando não se tem, quando numa sociedade ou uma cultura não se tem o conhecimento primeiro do melhor caminho, neste caso esse assunto se torna secundário, a questão preservativa se torna secundária. Então, a gente sofre com isto, mas a gente abre-se a um entendimento, não é? Doutor, mas vamos lá. Eu tenho aqui, inclusive a igreja, com todo este conhecimento e entendimento, ela também trabalha hoje com a pastoral da AIDS. E eu vou pedir, inclusive, aí que a gente veja agora, por exemplo, um VT do Frei José Bernardi, que é o coordenador da pastoral da AIDS no Brasil, falando como a igreja trabalha hoje. Veja só, existe pastoral da AIDS na Igreja Católica. Como é que a igreja trabalha com a AIDS? A igreja tem uma estrutura fabulosa, vamos dizer assim, ela está presente em todos os municípios do Brasil. Nós são mais de 11 mil paróquias e depois a gente desmembrar essas paróquias ainda em comunidades, chegamos a quase 200 mil células, vamos dizer assim, onde a igreja pelo menos semanalmente mobiliza pessoas. Então a gente quer chegar nesses espaços com essa capilaridade para falar de um tema que às vezes nem todos os lugares têm condições de falar, para que as pessoas possam fazer a prevenção, possam fazer o diagnóstico e o tratamento quando necessário. Nós ainda, infelizmente, convivemos com uma doença que ainda é muito carregada de preconceito, de estigma, de discriminação. Então, vencendo a doença, trabalhando para diminuir a incidência, a gente também acaba trabalhando para diminuir a discriminação, o estigma, e isso para nós também é um objetivo importante. Muito bem, esse primeiro bloco, acredito que tivemos uma boa introdução sobre este assunto, mas já esgotou o primeiro bloco, então a gente vai para um intervalo brevíssimo e voltaremos já aqui na sequência do nosso Além da Notícia. Aí vamos aprofundar, sim, como hoje acolher esta pessoa, como as pessoas que têm o HIV buscam ajuda, como são acolhidas, o que elas também, a qualidade de vida que elas já têm hoje. Daqui a pouquinho a gente volta.